Olá, amigos e amigas, estamos começando o nosso estudo do compêndio da doutrina social da Igreja. Estamos vendo a primeira parte desse compêndio, onde nós temos os fundamentos bíblicos e teológicos da doutrina social. Estamos no capítulo 1, onde temos o desígnio do amor de Deus a toda a humanidade. Já vimos um primeiro ponto, que é o agir libertador de Deus na história do povo de Israel. Já vimos um segundo ponto, que é Jesus Cristo, especialmente o Jesus histórico, e o desígnio do amor de Deus. Estamos agora no terceiro ponto, que é sobre a pessoa humana no desígnio de Deus. Já vimos os fundamentos trinitários da dignidade humana, especialmente à luz do livro do Gênesis e da antropologia teológica cristã. Já vimos a questão da salvação, que é para todo homem e para o homem todo. E vamos agora ver um ponto, a partir do número 41, você pode inclusive até seguir aí se tiver o seu compêndio. A partir do número 41, vamos ver o discípulo de Cristo como sendo uma nova criatura. E esse número 41 começa exatamente falando da vida pessoal e da vida social de todos nós. Da vida pessoal e social do discípulo de Cristo, que é insidiado pelo pecado. Está presente, nos assola, está aí em volta de nós. Assim temos os pecados pessoais, temos os pecados sociais, esses últimos pecados sociais, causados por uma estrutura de pecado, que por sua vez é resultado dos pecados pessoais. E dentro dessa dimensão dos pecados sociais, temos o ensinamento de São João Paulo II, na exortação Reconciliatio et Penitentia, número 16, onde ele exatamente introduz esse tema do pecado social e das estruturas de pecado. Vejam, portanto, as estruturas de pecado são um resultado macabro, um resultado maldito dos pecados pessoais. E por sua vez, as estruturas de pecado geram o chamado pecado social. O discípulo de Cristo, diz aqui, esse número 41, alcança, ou melhor, foi alcançado pela graça de Deus em Jesus Cristo. Embora tenha toda essa realidade do pecado, nós somos salvos em Jesus. Temos a graça conseguida pelo Senhor, merecida pelo Senhor na cruz. E o discípulo de Cristo se torna, assim, pelo batismo, uma nova criatura. Exatamente a Páscoa vem a cada ano nos recordar isso, especialmente na vigília pascal, a segunda leitura da vigília, aliás, a quarta leitura da vigília pascal de Paulo aos Romanos diz: nós somos criaturas novas em Cristo. Esse status espiritual e teológico de nova criatura, diz o compêndio, deve se expressar para fora dele mesmo, procurando transformar a realidade que está ao seu redor. O discípulo de Cristo, portanto, não pode ser um caramujo ficando fechado em si mesmo. Nova criatura, ele vai então trabalhar para fazer novas, transformar a realidade que está em volta dele. Esta realidade de novas criaturas, diz o compêndio, de ser alcançado pela graça e pela salvação, diz, vale não somente para o discípulo de Cristo, mas para todas as pessoas de boa vontade. Você certamente já ouviu essa expressão, as pessoas de boa vontade. Glória a Deus nos altos dos céus e na terra, todos os homens de boa vontade. Isto é, o que são as pessoas de boa vontade? São aquelas pessoas que, embora não sejam formalmente, oficialmente, discípulos de Cristo, no entanto, são pessoas boas. Você certamente conhece muitas pessoas assim, não tem religião, não frequenta nenhuma religião, mas são pessoas boas. Diz o compêndio, essas pessoas também foram alcançadas por essa graça de Cristo, de uma forma que nós não sabemos.
Tem um teólogo da década de 70 chamado Karl Rahner, ele chamava essas pessoas de cristãos anônimos. Isso são pessoas que vivem como cristãos, embora formalmente não sejam cristãos. Então esse número 41 vai falar que não só nós fomos alcançados por essa graça de Cristo, mas também as pessoas de boa vontade, embora a gente não saiba como. O número 42 continua essa temática, falando que a pessoa, o discípulo de Cristo, que é uma nova criatura, ele, portanto, vai expandir isso. E diz aqui, né, essa necessidade de ir se conformando cada vez mais a Cristo é um pressuposto para transformar o que está em volta dele. Se o discípulo de Cristo é uma nova criatura, ele vai alimentar essa realidade dentro dele. E, ao mesmo tempo, ele vai agir simultaneamente, ele vai agir para transformar o que está à sua volta. Vejam, portanto, que essa prioridade, né, essa prioridade de transformação do coração, essa prioridade não quer dizer que só depois vai vir o trabalho para transformar as estruturas sociais. Como às vezes a gente ouve dizer, primeiro vamos transformar o coração, depois vamos transformar a realidade. Há uma simultaneidade, diz aqui o número 42 do compêndio, entre a transformação interior, a configuração a Cristo no seu coração e, simultaneamente, o empenho pela transformação da realidade. Os números 43 e 44, que ainda estão dentro dessa mesma dinâmica do discípulo de Cristo. Aqui, o compêndio é enfático ao afirmar que não é possível amar o próximo sem um empenho firme pelo bem de todos e de cada um. E, ao mesmo tempo, um cuidado para com a criação. Vejam, portanto, esta afirmação fundamental. Não dá para amar a Deus se eu não amo o meu próximo, se eu não me empenho também para cuidar da criação. Esses mesmos números 43 e 44 reforçam o ensinamento do concílio na Gaudium et Spes, número 26, dizendo que há pessoas que pensam e agem diferente de nós em matéria social, política, inclusive religiosa. Desculpe, a Gaudium et Spes número 28, dizendo que há pessoas que pensam diferente de nós, nos mais diversos assuntos, em matéria social, em matéria política, em matéria religiosa. E os números 43 e 44 do compêndio são enfáticos em dizer que nós devemos manter um diálogo com essas pessoas, porque elas não são nossas inimigas, porque pensam diferente de nós, mas elas às vezes querem o mesmo que nós, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, só que buscam isso de uma outra forma, diferente de nós. Não fazem delas nossos inimigos. Então o diálogo e a cooperação, até mesmo em alguns casos, com essas pessoas, é muito importante. Esse é um dos pontos assim, fundamentais que temos na Gaudium et Spes, número 28, e que é retomado aqui nesses números 43 e 44 do compêndio. Na semana que vem nós continuaremos. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.